Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Com fé e Galvão, paz e bem, feliz Páscoa para todos. Jesus ressuscitou, né? Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril. Vamos nos alimentar com a alegria da ressurreição de nosso Senhor, o Santo Evangelho. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Só uma observação, um desses dois é Cleofas e outros, alguns dizem a tradição, que é Lucas. Lucas é um dos discípulos de Emaús, segundo a tradição. O evangelista Lucas, São Lucas. Bom? Então, qual que é a mensagem de hoje? Caminhar com Jesus, isso é importante. Jesus vai se revelando ressuscitado enquanto ele caminhava com os discípulos e conversando sobre as Escrituras. Segundo, a palavra de Deus, a palavra se faz carne e habita entre nós. Se você quiser ver Jesus ressuscitado, é saltar uma relação forte com a palavra de Deus. Jesus foi explicando as Escrituras para eles, os dois, enquanto caminhava. Terceiro, a Santa Missa e a Eucaristia. Se você quiser ver Jesus ressuscitado na sua vida, participa da Santa Missa e Santa Eucaristia. Porque Jesus sentou-se à mesa na casa deles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-os, como se fosse a Santa Missa, a Eucaristia. Bom? E depois, na relação com Jesus, tem que arder o nosso coração. O coração foi ardendo, disseram os dois, enquanto ele nos falava sobre as Escrituras. Então todo cristão tem que ter um coração ardendo de paixão e busca por Jesus. Bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Ide em paz, Senhor os acompanhe. Feliz Páscoa para todos. Bom dia com quem não vão.